Olá, eu sou a Liliane Machado, você está no canal da Nacionalidade Portuguesa e por aqui você fica sabendo tudo o que você precisa para morar em Portugal. Hoje vamos falar de segurança em Portugal. Vamos lá? Quando a gente fala de segurança, a gente fala muito da sensação de segurança. O que essa sensação de segurança apresenta quando a gente caminha na rua, quando a gente vai para a universidade, frequenta restaurantes, bares, caminha muitas vezes à noite a pé ou anda de carro em estradas não muito movimentadas. Bom, quem mora no Brasil, quem mora em lugares maiores, capitais, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, está acostumado a ter uma certa cautela, certos cuidados necessários para caminhar na rua, para interagir com outras pessoas, principalmente se for tarde da noite, não é verdade? Então, em Portugal, isso é um pouco diferente. Por quê? A gente está falando do país que está no quarto lugar dos países mais seguros do mundo. A gente está falando do Global Peace Index. É um índice internacional que mede quais países são os mais seguros do mundo. Portugal ocupou o terceiro lugar nos dois últimos anos, 2019 e 2020, e em 2021 ele ficou em quarto lugar, mas ainda continua sendo o segundo país mais seguro da Europa, só perde para a Dinamarca. Isso é um investimento que foi feito nos últimos anos, na última década, pelo governo português, porque eles entendem que um país seguro atrai mais pessoas. E isso vai refletir nas pessoas que querem uma qualidade de vida maior para morar e para trazer a sua família, pessoas que querem passear, querem fazer turismo. O turismo também é muito importante para esse investimento do país na segurança e também para o mercado imobiliário, porque as pessoas aqui da União Europeia, com certeza, na hora de decidir para comprar uma casa de verão, uma casa para passar as férias, vai olhar muito com cuidado para esse índice dos países mais seguros, porque é bastante importante. Bom, vamos falar dessa sensação de segurança? O que a gente vê na rua? A gente vê, sim, a presença de policiais. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada tipo de polícia. As principais que nós notamos aqui e vemos diariamente nas ruas são a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, e a GNR. GNR, que não é Guns N' Roses. A GNR é a Guarda Nacional Republicana, são as polícias mais presentes nas ruas, mas existem outras. Existe também outra muito importante, que é a Polícia Judiciária. Daqui a pouquinho a gente fala sobre cada tipo de força de segurança. Antes eu quero falar para vocês o que a gente vê na rua além da presença dos policiais. Em muitos locais, principalmente nas cidades maiores, como Lisboa e no Porto, nós vemos câmeras de segurança, câmeras que estão monitorando a presença das pessoas e também o trânsito. Então, infrações de trânsito muitas vezes são flagradas por estas câmeras, porque quando a gente fala de segurança, a gente não fala só de crimes, né, de furtos, de roubos. Falamos também do comportamento das pessoas no trânsito, na convivência social, as pessoas que acabam entrando e saindo de lojas. Então, isso é bastante notado. Nós vemos essas câmeras também. Mas então, quais são os tipos de crimes mais comuns? Porque no Brasil a gente liga a TV, assiste a esses jornais mais que informam mais sobre criminalidade e tal, a gente vê homicídio, roubo seguido de morte, vê muitos casos de violência urbana entre vizinhos, ou então em bares, em saída de bares, discotecas. Infelizmente isso às vezes é potencializado por drogas, pelo álcool e acaba numa briga
que infelizmente em alguns casos acabam em morte. E isso aqui em Portugal é muito raro de a gente ver notícias nesse sentido. Os crimes mais comuns que a gente vê na televisão ou escuta no rádio são crimes ligados à violência doméstica, a crimes contra crianças ou contra idosos ou contra as mulheres. Claro, também alguns casos de incidentes, acidentes nas ruas, não é muito comum, mas a gente vê casos em que a polícia tem que intervir de alguma forma para apaziguar ali aquele acidente, mas não é uma coisa tão constante. Como eu falei, esses crimes mais severos, que acabam em morte, eles são mais difíceis, pelo menos, de a gente ver que eles estão acontecendo. Existe, claro, na Europa, todo um cuidado com a entrada e saída das pessoas dos países, muito pelo fator da insegurança nos casos de terrorismo. Então, aqui em Portugal também tem uma polícia especializada, uma polícia de inteligência, que faz essa parte, que trabalha mais interna, a gente não vê esse trabalho deles, mas existe isso também. Há um tipo de crime que no Brasil a gente não vê muito, e aqui ele é mais comum, pelo menos a gente acaba tendo mais acesso a eles nas notícias. São os crimes ao patrimônio histórico, ao patrimônio público e também os crimes que acontecem mais nos lugares mais afastados, no interior, que são dos cortes de árvores. Então, existem, quando eu cheguei aqui, eu achei muito interessante, para mim foi uma coisa fora do comum, porque estava acontecendo em uma cidade perto de Braga, uma cidade pequena, eu já não me lembro qual era, de casos que aconteceram nessa cidade e estavam sendo investigados. Existiam criminosos derrubando, cortando oliveiras, as árvores que dão a oliva, a azeitona, que dão o azeite de oliva. Então eram árvores centenárias que estavam sofrendo esses ataques e a polícia estava investigando para ver quem é que estava fazendo esse tipo de crime. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção quando a gente chegou aqui. Então vamos falar sobre os tipos de segurança pública aqui em Portugal. Estamos falando de segurança em Portugal. Eu fiz até uma colinha. Então temos as forças de segurança ostensiva, aquelas que os policiais andam uniformizados. Como eu já falei, a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, que é a GNR, tem também a Guarda Prisional, que atua dentro dos presídios, obviamente, a Guarda Marítima e a Guarda Florestal, e as polícias municipais, que são uma espécie de guarda do município. São polícias que têm a responsabilidade, esses policiais, mais da parte de fiscalizar, mas eles também têm voz ativa, caso seja necessário, para prender alguém. E aí tem as polícias de investigação criminal, que a principal delas é a Polícia Judiciária. Ela funciona mais ou menos parecido com a Polícia Federal no Brasil. Elas investigam os crimes, mas elas investigam crimes maiores, que estejam ligados ao tráfico de drogas, contrabando, crimes maiores como, por exemplo, se for detectado algum caso possível de atentado terrorista, é a Polícia Judiciária que vai investigar. E aí tem também uma dessas polícias, essas forças policiais, que é muito presente na vida dos imigrantes, que é o SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Você, com certeza, se tem interesse em morar em Portugal, já deve ter ouvido falar, já deve ter pesquisado, mas isso está para mudar, porque o SEF vai mudar de nome. Nesse ano de 2021, houve algumas alterações no formato do SEF, e esse processo ainda está em evolução. O SEF, ele serve para controlar a entrada e a saída de imigrantes de todos os outros países em Portugal. Tem também a SIS, que essa é a polícia responsável pela inteligência do país, que é Serviço de Informações de Segurança, que é essa polícia mais especializada na inteligência mesmo, para investigar internamente casos de crimes no país. E tem também a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica, que, pelo que eu pesquisei, é mais ou menos parecido com o PROCON do Brasil, mas também tem, os policiais têm voz ativa, se precisar prender, se vê que foi alguma infração muito grave, eles têm essa liberdade, essa autonomia. Vamos falar um pouquinho então sobre a GNR, a Guarda Nacional Republicana? Ela é uma
força de segurança de natureza militar. É constituída por militares organizados em um corpo especial de tropas com autonomia administrativa. A GNR é uma das principais forças de segurança portuguesas e tem jurisdição em todo o território nacional e também em parte do mar, o considerado mar territorial. Em muitos sites na internet, você vai encontrar informações que dizem que a GNR é uma força de segurança militar que atua no policiamento de áreas rurais, assim, mais no interior, sabe? Como no campo e zonas agrícolas do país. Mas não é bem assim. Em muitas áreas centrais das cidades, nós vemos os policiais da GNR em operação. E eles também atuam, eventualmente, em missões internacionais. É interessante ressaltar que a GNR é a única polícia com forças mistas. O que isso quer dizer? Que ela tem poderes das Forças Armadas e também da Força Policial. Até 2020, tinham ativos na GNR cerca de 22 mil policiais. Mas a gente sabe que depois disso, desses números oficiais, já tiveram alguns concursos públicos, então esse número pode estar um pouquinho diferente. A Polícia de Segurança Pública, a PSP, é uma força de segurança que tem natureza no serviço público. A PSP é dotada de autonomia administrativa, ou seja, tem funções de defender a legalidade democrática, garantir a segurança interna e também o direito dos cidadãos portugueses. A PSP atua na prevenção da criminalidade geral e organizada, prevenindo contra terrorismo, garantindo a segurança das pessoas e dos bens também. A PSP atua também na ordem pública, normalmente através da utilização de unidades especiais, como, por exemplo, o Corpo de Intervenção e o Grupo de Operações Especiais. O controle de armas, munições e explosivos que não pertençam às Forças Armadas e de segurança e a garantia da segurança pessoal de altas entidades nacionais e estrangeiras também é trabalho da PSP, além da segurança nos aeroportos e nos portos e a proteção de missões diplomáticas estrangeiras. A PSP conta ainda com programas especiais, como, por exemplo, Escola Segura, Idosos em Segurança, Comércio Seguro, Verão Seguro, Violência Doméstica, entre alguns outros. Até 2020, eram cerca de 21 mil profissionais, policiais, no caso, na PSP. Mas também, como a GNR, depois disso, teve alguns concursos públicos e esse número pode ter sido alterado um pouquinho. E se você chegou nesse vídeo de segurança em Portugal, como funciona a segurança em Portugal, para saber como trabalhar numa dessas forças policiais, saiba que para fazer o concurso público, todas elas contratam, admitem os policiais através de concursos públicos e é necessário ser um cidadão português, ou seja, você tem que ter a nacionalidade portuguesa para então prestar esse concurso e dependendo de cada polícia, de cada força policial, você precisa estar de acordo com alguns itens que são exigidos na hora de fazer a sua inscrição. É isso, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas e esclarecido para vocês como são as forças policiais e não só isso, como é a segurança pública em Portugal. É um país muito bom para se viver, é um país onde você tem uma sensação de segurança muito grande. É claro que você não pode dar mole, não pode sair de repente, deixar o seu notebook em cima de um banco, deixar o seu celular em cima de uma mesa e sair de perto. Não, os crimes por oportunidade existem até nos países mais seguros do mundo. Então fique atento, não tenha medo de sair na rua, você não precisa ter aquela sensação de insegurança muito grande, onde que eu vou, onde eu vou deixar meus filhos saírem, com quem eles estão. Claro que sempre bom saber e ter as informações, mas é um país muito seguro, muito protegido, você sente isso caminhando nas ruas, você sente isso circulando de um lugar para o outro. Então Portugal é sim um dos países mais seguros do mundo para se morar. Se você quer saber mais informações sobre esse tipo de conteúdo ou outras informações como é morar em Portugal, acesse o blog da Nacionalidade Portuguesa ou então maratone aí os vídeos do nosso canal que eu tenho certeza que você vai aproveitar cada um deles. Tchau, tchau e até a próxima!